Olá, queridos alunos, e voltamos então para a nossa 13ª aula. Vocês viram que a professora está com a mesma camiseta, né? Desejando então, é a sequência da aula 12, nós estamos na aula 13, desejando então muita esperança e muita alegria na vida de vocês. Vamos lá? Nossa unidade, que nós estamos terminando, e não podemos esquecer que a unidade 2, ela não veio só para a gente terminar a tarefa e acabar. Não, nós temos aí uma caminhada grande para sermos boas pessoas, para podermos conviver bem, né? Nossos objetivos de aprendizagem hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com o discurso direto e indireto. A narração já é um texto que nós já aprendemos, sabemos que ela tem alguns elementos e que tem uma estrutura própria aí, né? Não podemos também esquecer nunca disso. Sempre que formos produzir texto narrativo, lembrar dos elementos e da estrutura. Professora, você não falou muito da estrutura. Não falei porque nós vamos aprendendo aí com o tempo, mas a estrutura, ela significa a apresentação dos nossos personagens, do nosso cenário, né? Sempre. Surge então alguma coisa que desestabiliza aquele cenário que a gente estava, então muda o humor, o estado emocional das nossas personagens começam a mudar, que é o conflito. Tem um momento maior dessa história, que é o ápice da história, onde é o momento mais forte, que nós vamos chamar de clímax, e o desfecho. Então essa é a estrutura, né? E a desenvolver a capacidade de autoavaliação. Sempre que produzirmos um texto, antes de entregar para a professora, nós devemos olhar o nosso texto. O que é que eu posso melhorar ali? Ah, professora, mas eu quero terminar rápido para entregar, para me livrar daquilo. Nós não estamos na escola para nos livrarmos da educação, não é? Nós estamos na escola para aprendermos, e tudo que nós aprendermos vai servir para a gente mesmo, não vai servir só para o outro, principalmente para nós. Relembrando, trabalhamos com o tempo e o espaço na narrativa da aula passada, ok? É isso aí. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o discurso direto e indireto. Prof, o que é discurso? Ótima pergunta. Primeiro, vocês puderam perceber, pelas aulas que eu dou, qual é o discurso que eu tenho? Que tipo de pessoa que eu sou? Porque eu, na minha fala, eu mostro o discurso que eu tenho. Então, tudo aquilo que nós falarmos é o nosso discurso. Não é legal isso? Então, por exemplo, se eu gosto de ver um animalzinho sofrendo, o meu discurso é internalizado, é disso que eu falo. Se quando eu vejo um animalzinho sofrendo, eu sofro junto, é isso que é o meu discurso, é o jeito que eu falo, o jeito que eu penso, é o meu discurso. Discurso é fala. Tudo que uma pessoa fala faz parte do seu discurso. E olha a importância, então, de nós tomarmos cuidado com as palavras. A Helena Collodi fala o seguinte: palavras são pássaros, voaram, não nos pertencem mais. Ou significa o quê? Que quando eu falo uma palavrinha, ela já está no mundo e eu não consigo recolher. Então, vamos falar palavrinhas boas, porque nós não precisamos ter o cuidado de recolher. Agora, se falarmos coisas pesadas que faz parte do nosso discurso, não tem como soltar mais. Olha só o que o nosso personagem, o narrador-personagem, fala. Gostei da nova escola, pois fui bem recebido pelas professoras e pelos estudantes. O que essa fala do nosso narrador-personagem é o discurso dele. Ou seja, ele é uma pessoa que foi bem recebida e ele é uma pessoa que recebe bem as pessoas que chegam. Percebe? Atitude, fala, discurso.
Discurso indireto e direto é a mesma coisa, professora? Sim e não. Sim, por quê? Sim, porque é fala. É fala. Discurso é fala. Agora, no texto escrito, nós temos algumas formas, algumas notificações que podemos fazer para mostrar como deve aparecer o discurso direto e indireto no texto. Vamos lá. Discurso direto é a fala dos personagens sobre o texto do Leonardo. Vocês viram que o Leonardo o narrador contou a história para nós. Nós ficamos sabendo de tudo por meio do narrador, observador. Agora nós vamos transformar aquela fala do Leonardo, o texto do Leonardo, em um discurso direto, que são as personagens conversando. Olha a nossa reestruturação. Imagine o narrador-personagem conversando com seu pai. Agora é uma criação de uma reestruturação. A professora que fez para a gente ter uma noção de como ficaria isso. Pai, o que houve? O senhor parece triste. Pois é, meu filho, estou um pouco sim. Fui despedido do trabalho. Não fique assim, papai. Olha as flores desabrochando. Elas perderam as pétalas, secaram e morreram, mas agora estão mais lindas e coloridas ainda. Nós também vamos superar essa fase difícil. Percebeu? Isso daqui é um discurso direto, personagens conversando. Professora, por que você colocou a fala do narrador em vermelho e a fala do pai em preto? Para mostrar para você que eu vou utilizar o travessãozinho quando muda de personagem. Muda de personagem, travessãozinho. Legal, né? Essa é a marcação do discurso direto. Fácil, né? Você percebeu? No discurso direto, usamos o travessão para indicar as falas das personagens. Como era a sua cidade pequena, Pedro? Muito legal. Tinha ar puro, segurança e liberdade. A professora quer sair um pouquinho do discurso direto e chamar a atenção de vocês para o adjetivo. Lembram que adjetivo faz parte das 10 classes de palavras? Que adjetivo não é para fazer prova de língua portuguesa, que nós temos que aprender. Adjetivo é para colocarmos no texto. No nosso texto, olha só. Cidade pequena. Agora veja como é que ele diz. Ar puro, o puro já veio dizer para nós como é que era o ar. Tinha segurança e liberdade. Olha como é que nós colocamos essa cidade. Como é que nós caracterizamos? Era segura e podíamos andar livres por ali. No discurso direto também usamos as aspas. É outra situação que nós vamos aprender ao longo da nossa vida acadêmica. No 7º, no 8º, no 9º, no 1º, no 2º, no 3º, lá na nossa faculdade, nós vamos aprendendo que nas falas de algumas pessoas nós vamos usar aspas. Hoje, especialmente o discurso direto marcado por travessão. Fique tranquilo. Para indicar a fala das personagens. Até que um dia, quando as flores começaram a desabrochar, meu pai foi despedido do trabalho. Por que colocamos as aspas aqui? Para mostrar para você que esse trecho, ele saiu exatamente do texto do nosso autor. Do jeitinho que foi escrito lá, está aqui para você. Portanto, quando colocamos aspas, nós não podemos colocar nem uma vírgula por nossa conta. Olha esse texto aqui atrás. Ó, isso daqui não tem nada de produção do aluno. Então, por isso que ele está sem as aspas. Aqui é o texto exatamente como está lá no texto do Leonardo. Por isso que ele vem com as aspas. Discurso indireto é o narrador contando o que os personagens falaram. Então, vamos pensar o seguinte. Eu chego aqui e pergunto para você. Oi, aluno, você acordou bem hoje? E você me responde. Sim, professora, acordei bem ontem, era feriado, descansei um pouquinho, não precisei assistir às aulas pela televisão, nem pela internet, nem pelo meu aplicativo, e hoje retornei.
Nós estamos conversando. Agora imagine uma outra pessoa contando essa história. Imagine outra pessoa dizendo assim, ó, a professora Gláucia chegou e perguntou ao Pedro, como é que você tá, Pedro? Você acordou bem? Aí ele respondeu para a professora que sim, ele tinha acordado bem, que ele ontem era feriado e que ele havia descansado bastante e hoje ele retornou então para as aulas. É uma terceira pessoa contando o que nós dois estávamos conversando. Isso é o discurso indireto, tá? Pedro contou aos seus novos amigos como era a vida na cidade pequena. Você percebeu? No discurso indireto, não usamos o travessão para indicar a fala das personagens. Quem faz isso é o narrador que está contando. Olha, as crianças perguntaram como era a cidade onde Pedro morava. Temos agora o primeiro quiz para você. Marque a alternativa onde aparece o discurso direto. Alguns minutinhos para você e eu já retorno então. Mas é importante você lembrar, no discurso direto é muito visível. Nós temos o travessãozinho indicando. No discurso indireto não tem o travessãozinho. É uma dica da professora que vai te ajudar a responder esse quiz. Alguns minutinhos e eu já volto então para a gente conferir. E aí, respondeu? Sim, professora, eu respondi, mas eu fiquei com uma dúvida. Porque você não falou nada, você falou, deu a dica do travessão e não falou das aspas. Vamos ver se você acertou então? Marca a alternativa onde aparece o discurso direto. Papai, em que posso ajudá-lo? Muito simples, filho, dando-me o seu carinho. Nossa, mas isso é muito fácil, posso começar com um abraço apertado. Todas as alternativas estão corretas. Vejam que a prof fez um diálogozinho, colocando a letra A, a letra B, a letra C como alternativas, mas na verdade era a sequência de uma história. Só para a gente fazer as coisas mais contextualizadas, né? Mas poderia ser independente aqui, poderia ser, por exemplo, um travessãozinho que diz que horas são, o outro dizendo assim, o avião passou, o outro dizendo assim, o cinegrafista arrumou a câmera. Poderia, não tem problema nenhum. É só uma historinha só para ficar melhor para a gente ler. Mas não falei das aspas na dica, mas só havia falado das aspas antes. Quando nós temos as aspas, ela traz a fala do personagem também. É outro recurso que nós temos em língua portuguesa, ok?
Temos o quiz 2. Marque a alternativa onde aparece o discurso indireto. A dica foi dada no quiz passado, eu acho que nem vou falar nada, porque agora você já se ligou, né? Alguns minutinhos e eu retorno então na sequência. E aí, respondeu? Essa foi um pouquinho mais difícil, né? Porque ela era mais longa, tinha mais coisas para ler mesmo, não tem problema. Vamos ver se acertou? Marque a alternativa onde aparece o discurso indireto. Por que o senhor foi despedido? Temos a marca do travessão, discurso direto. Não sei direito, mas o patrão falou que era por causa dessa pandemia do Covid-19. Calma, pai, isso tudo vai passar e o senhor vai conseguir outro emprego já, já. Isso tudo vem antecedido do travessão, marca do discurso direto. E a letra D, os dois conversavam sobre a demissão do pai. É uma terceira pessoa contando a história. Portanto, temos aí o discurso indireto. A letra D. Professora, explica de novo aquele negócio de narração em primeira e terceira pessoa. Qual é a diferença? Essa história, eu acho até que vocês já estão cansados de tanto eu repetir isso, não estão? Você aguenta mais uma explicaçãozinha? Eu vou fazer para você então. Eu vou para o quadro, bem rapidinho, lembrar você que nós temos as pessoas do discurso. Quando ouvirmos falar em pessoas do discurso, nós vamos lá para os pronomes pessoais do caso reto, ok? Tá. As pessoas do discurso são
eu, tu, ele ou ela, nós, vós, elas ou eles. Professora, por que ele, ela? Ele aqui e elas aqui. Porque é para mostrar que nós todos somos iguais, que ninguém é melhor ou maior que ninguém, tá? Isso é um outro discurso da prof. Bom, essas pessoas são as pessoas do discurso, tá? Essa é a primeira pessoa, mas o nós também é primeira pessoa. Como assim, professora? Quantas pessoas tem no eu? Uma, portanto, a primeira pessoa do singular. Quantas pessoas tem no nós, professora? Eu e mais uma, ou mais duas, ou mais mil, não importa. Portanto, se eu estou junto, é a primeira pessoa do plural. Percebem? Então, narração em primeira pessoa é: ontem sonhei que eu tinha andado a cavalo. Eu sonhei. Ontem nós andamos a cavalo. Olha a narração em primeira pessoa. Agora vamos dar sequência. Eu vou deixar o tu e o vós. Bom, não vou deixar também, né, gente? Vamos colocar aqui. O tu é a segunda pessoa. Quantas pessoas tem no tu? Só você. Portanto, é uma só. O tu é a primeira pessoa, a segunda pessoa do singular. O vós. Quantas pessoas estão no vós? Muitas. Portanto, nós temos aqui a segunda pessoa do plural. O ele. Quantas pessoas tem no ele? Olha bem. Ele. Quantas? Uma só, professora. Portanto, é a nossa terceira pessoa do singular. Quantas pessoas tem no eles ou elas? Muitas, professora. Percebe? É a minha terceira pessoa do plural. Portanto, eu, tu e ele são singular. Nós, vós e eles é plural. Quando nós fazemos uma narração contando uma história de alguém, nós estamos fazendo uma narração em terceira pessoa. Quando nós colocamos na história a gente, nós estamos participando da história, é uma narração em primeira pessoa. Melhorou a explicação? Qualquer coisa, pergunta de novo. Vamos lá? Tá explicadinho? Narrador, personagem, primeira pessoa, ele participa da história. Narrador, observador, terceira pessoa, ok? Narrador, personagem. Fiquei nervoso com a nova escola. Quando entrei na escola, todo mundo ficou feliz em me ver. Nessa hora, sabia que ia adorar a escola. Eu fiquei, eu entrei, eu me vi, eu sabia. Percebe? Narração em primeira pessoa. Narração em terceira pessoa agora. Ficou nervoso com a nova escola. Quando entrou na escola, todo mundo ficou feliz em vê-lo. Nessa hora, sabia que ia adorar a escola. Ele ficou nervoso. Ele entrou na escola. Ele foi vê-lo. Ele sabia. Percebe? Quiz 3. Marca a alternativa onde aparece o narrador em primeira pessoa. Leia as questões e eu já retorno para a gente ver se você acertou. Eu tenho quase certeza que sim.
E aí, marcou? Vamos dar uma olhadinha se você acertou? Marca a alternativa onde aparece narrador em primeira pessoa. Quando estava lendo o jornal, viu. Quem viu? Ele viu, que é terceira pessoa. As flores começaram a desabrochar. Quem começou a desabrochar? As flores, elas, terceira pessoa. Tivemos que nos mudar para a cidade grande. Quem tivemos? Nós. Se somos nós, tá aqui, ó, primeira pessoa do plural, narração em primeira pessoa, e aqui nenhuma das alternativas está correta. Professora, você fez uma pegadinha? Sim, fiz. Porque às vezes, quando há essa opção, nenhuma alternativa está correta ou todas estão corretas, a gente corre para ela, né? Então, a letra C é a correta. Quiz 4. Marque a alternativa onde aparece o narrador em terceira pessoa. Alguns minutinhos para você. Eu aguardo um pouquinho e já volto. E aí, marcou? Também estava fácil. Eu achei que você já acertou de cara. Marque a alternativa onde aparece o narrador em terceira pessoa. Meu nome é Pedro. Por que não é terceira pessoa? Meu, eu. Até que um dia deixaram a cidade. Quem deixaram? Eles. Terceira pessoa. Fiquei nervoso com a nova escola. Quem fiquei? Eu fiquei. Primeira pessoa. Eu sabia que não seria fácil na cidade grande. Quem sabia? Eu sabia. Primeira pessoa. Portanto, a letra B é a letra correta. Você acertou. Eu sabia. Eu sabia. Vamos para frente? Agora tem um desafio para você. Reestruture o seguinte trecho utilizando o discurso direto e indireto. Esse trecho é lá, né? Quando estava lendo o jornal, viu um emprego, mas ficava em outra cidade. Tivemos que nos mudar para a cidade grande. Esse é o texto original do nosso autor. Agora você vai reestruturar isso. Lembra? Vamos colocar aqui discurso direto e discurso indireto. Tem uma coisinha que eu preciso chamar sua atenção aqui. Olha só. A palavra cidade e a palavra cidade de novo. Nós temos um parágrafo aqui com 3 linhas e 2 vezes a mesma palavra no parágrafo. Então, a esse probleminha nós damos o nome de coesão textual, certo? Nós temos que resolver esse probleminha de coesão aí. Professora, como que eu posso fazer isso? É simples.
Você pode, se der, não sei se dá, você vai pensar, apagar uma vez a palavra cidade. Não sei. Poderia colocar, fazer uma outra situação, colocar sinônimo para cidade. Sinônimo para cidade, professora, é o lugar onde iríamos morar. Não é um sinônimo, né, mas faz parte de um campo semântico. Lembra que nós falamos em campo semântico? Professora, eu não lembro direito. Não se preocupe, isso tudo é matéria de língua portuguesa ao longo da nossa vida. Palavrinha que eu posso inferir sentido por meio de outra. Às vezes a gente está lendo um texto e a gente não sabe o sinônimo daquela palavra, mas você consegue inferir sentido para ela. Isso é uma técnica, isso é uma habilidade que a gente desenvolve. Tá aqui, você tem alguns minutos a mais agora para você reestruturar esse texto, esse trecho, e eu aguardo e já retorno, ok?
E aí, fez a tarefinha? Fez o desafio? Tava fácil, né? Criatividade, tempo, calma, criatividade e confiança em si. Lembra que nós já falamos nas aulas passadas? Nós não podemos, eu não sei produzir, professor, o fulano nasceu, é inteligente, eu não tem nada disso. Escrever é prática diária, o tempo todo, escrevendo a gente vai ficando bom, isso é tranquilo, tá? Eu coloquei aqui no slide e eu acho que você leu. Leu? Quando eu passei, eu deixei a tarefinha, travessão é no parágrafo. O que acontece por aí com o aluno? Os alunos colocam assim, ó, vou voltar para o quadro, presta atenção. Olha, o parágrafo é aqui, ó. Imaginar que você tem essa margem, tá? E aí você vai dizer assim, ontem, tal, eu fiz isso, aquilo. Aí alguém disse, alguém me chamou, alguém me chamou. 2 pontos. Aí vem a fala da pessoa que me chamou. Aluno faz o seguinte, bota o travessãozinho aqui, ó. Não, o travessãozinho, ele tem que ser no parágrafo. Ó, Pedro, percebem? O travessãozinho tem que ser aqui no parágrafo e não aqui na margem. Por isso tá lá, ó, não esquecer, travessão é no parágrafo. Você fez a reestruturação? Ótimo! Agora, a prof vai mostrar uma sugestão de reestruturação. Vamos lá? Correção e sugestão. Essa é só mais uma. Meu pai pegou o jornal só para se distrair um pouco. De repente, ouvi, filho, tem um anúncio de emprego aqui. Sério, pai? Onde é? Sim, meu filho, é sério, mas o quê? Teríamos que ir embora para a cidade grande. Reestruturado com discurso direto e discurso indireto. No primeiro parágrafo, a voz do nosso narrador, narração em terceira pessoa, ele contando. Aqui vem o discurso direto, marcadinho pelo travessão. Percebeu? O seu saiu mais ou menos assim? Criatividade. Coloca tudo o que você quiser no seu texto. O texto é seu e nós vamos, quanto mais a gente exercita, melhor nós ficamos, né? Revisando então. Tá acabando a nossa aula, revisamos. Discurso direto, fala do personagem. Discurso indireto, narrador fala pelo personagem. Narrador, personagem em primeira pessoa, narrador, observador, terceira pessoa. Portanto, quando a professora disser para você, produza um texto em primeira pessoa, você já sabe. Você tem que participar da história. Você, que eu digo narrador, o autor, né? O narrador, não precisa... professora, eu, Gláucia. Não, eu posso produzir uma história colocando uma outra personagem e não precisa ser exatamente igual. Autor. Narrador, observador, sabe da história e conta para vocês, ok? Temos aqui a nossa 13ª aula encerrada. Professora fica por aqui e nós vamos então para um outro momento. Um tchau para vocês, um beijo imenso, se cuidem, né? Se cuidem muito, respeitem os pais e ajudem os pais nessa quarentena a fazer as tarefinhas de vocês. Não vamos deixar para eles, não vamos irritá-los, né? Eles que têm tanta coisa para fazer e, além de tudo, trazer a nossa comidinha na nossa mesa, vamos fazer nossas tarefinhas nós mesmos, coisas que não soubermos, vamos lá falar com eles, tá? Não vamos deixar a nossa responsabilidade nas mãos deles. Um beijo grande e até a próxima aula.